Bem-vindos então a mais um programa aqui na Universidade FM. Vamos então trazer um novo convidado. Neste caso é o Fábio Maravilha. Obrigado, Fábio, por estar então aqui connosco neste nosso espaço, que para aqueles que estiverem a ver através do vídeo já veem que está aprazível o espaço. Está bem composto. Está bem composto. Mas vamos então dar início a mais um programa, o 7º programa então desta nossa terceira temporada, não é? Terceira temporada aqui com o Fernando Guerra e com o Luís Mendonça, e vamos então começar, Fernando, com mais um convidado. É isso mesmo, e Fábio, obrigado mais uma vez também pela presença. E a nossa primeira pergunta, e é o desbloqueador de conversa do nosso programa, é o porquê da enologia. Como é que o Fábio escolhe vir parar a enologia? Bem, a enologia foi uma paixão adquirida, não foi uma paixão com que cresci ou com que nasci. Os meus pais não têm nada a ver com a área. Bem, basicamente entrei na área, eu sempre queria uma área ligada ao ramo da agricultura, acabei por entrar em enologia. Bem, a partir da primeira vindima e dos estágios que fazemos, bem, começamos a gostar da área e dos vinhos. Já é uma característica comum a muitos dos geólogos hoje em dia começarem. Entrei por entrar e depois toda a gente ganha gosto e ninguém vai embora. Poderemos dizer que é por aí. É um bocadinho por aí, toda a gente tem esse sentido. Mas lembras-te, eventualmente, do teu primeiro contacto com o vinho? Sim, lembro. Eu a primeira vindima que faço foi na empresa do Orom, com o Zé Luís. Bem, o gosto e a paixão dele pela vinha e pelo vinho era imenso. Bem, e o dia-a-dia, lidar com ele e tudo o que ele me ia passando, tornava-se um gosto pessoal também, não é? E foi um bocadinho por aí que tentei depois crescer na área e tentei levar os estudos mais à séria, não só por entrar, não, mas é isto que eu quero a partir de agora, é muito por aí. Muito bem, falamos então também um bocadinho dessa altura de estudante, do teu tempo de estudante. O que é que tu recordas a nível do ensino, a qualidade do ensino, se achas que foste bem preparado dessa altura? Bem, eu quando entro na área de enologia, como disse, não era uma vertente inicial que eu queria, não é? Por isso, as bases que apanhei foi tudo um conhecimento novo, mas eu acho que estávamos a ser preparados para um mundo que realmente me era desconhecido. Eu acho que as bases foram bem feitas. Depois, quando tomávamos mais conhecimento, porque na nossa área é muito prática, não é? Lidamos em vindimas, lidamos com muita gente, acaba por ser acabamos por olhar para a enologia universitária um bocadinho, bem, se calhar precisamos de mais alguma coisa, algo que nos incentive mais ao mercado de trabalho. E acho que o tempo, a enologia começou-se a reestruturar dessa forma, acredito eu. Falta-nos referir onde é que tu andaste a estudar para a enologia, não é? As pessoas que estão em casa não sabem onde é que tu deste essa aprendizagem. A enologia que estudei na Universidade de Trás-os-Montes. Acredito que era o único sítio que se tirava na altura. Depende há quanto tempo foi. Há 14? Sim, penso que sim. Na Península Ibérica penso que sim. Havia o ISA que tinha a parte final do curso em que se poderia optar por enologia, sim, mas nessa altura ainda era só. Agora também já temos o IPB em Bragança, se não estou em erro. Sim, e abriu em Évora, se não me engano, também. É provável. É provável, mas não sei se está em funcionamento. E recordas a UTAD? Como é que tu recordas a UTAD? A UTAD ensina um curso. Agora estamos a falar um pouco da UTAD, que é a casa-mãe também da rádio. Como é que tu recordas a UTAD? Bem, eu recordo a UTAD com nostalgia, visto que também moro na cidade de Vila Real e eventualmente vejo os alunos aqui a cantar e a gritar os hinos dos cursos. É sempre muito bonito. Obviamente que ainda lido com alguns alunos da atualidade, vou lidando com os professores também, e volta e meia volto à universidade. Bem, é sempre nostálgico, não é? Olhar para os professores, olhar para o ensino, bem, e perceber como é que isto está. E como é que tu vês a evolução da UTAD, tiraste o curso há 14 anos, não é? Para agora, a nível estrutural, a nível de ensino, e que se continuas a manter esse tipo de contacto com a UTAD? Genuinamente, eu acho que o ensino está a ser modificado com uma forma de preparar os alunos para o mercado de trabalho, acredito eu, mais na área de enologia, porque a área de enologia era tirada de uma forma muito, muito abrangente, ou seja, tínhamos as químicas, tínhamos as partes que dava para várias áreas, e eles hoje em dia estão a colocar a enologia muito mais focada naquilo que é o vinho e, na realidade, aquilo que é a vinha também, e formar os alunos muito por esse caminho. Ou seja, os novos enólogos sairão com outro tipo de formação. Eu acredito que eles sairão com mais aptidões e mais adaptados à área da enologia. E
Achavas tu na altura, por exemplo, na área de marketing, que é uma questão que nós temos discutido aqui várias vezes, que nós deveríamos ser mais formados também um bocadinho em marketing, porque no fundo hoje em dia um enólogo também é um marketeer, não é? Também tem que fazer um bocadinho essa função. Sim, a área de marketing na altura não era, na realidade não era lecionada. Não, exatamente, uma cadeira. Uma mini cadeira. Tanto marketing como enoturismo. Eu acho que é uma vertente onde as pessoas podem vingar e podem trabalhar, e na altura não nos era dado, não é? Mas acho que está a mudar um bocadinho isso na atualidade. Pronto, ainda bem. E a nível dos teus colegas, continuas a manter contacto com os teus antigos colegas? Todos continuaram na área ou uma boa parte deles desistiu e optou por uma outra área? Isto é importante para quem nos ouve em casa também pensa vir exercer a função de enólogo num dia, não é? Claro. E quer entrar na universidade também para perceber um bocadinho a saída do curso. Bem, do meu ano de universidade, dos 20 que entraram, se não me engano, então não foram muitos, não foram 55. Eu acho que o boom de enologia e a notoriedade da área começa a partir daí. Acho que esse ano ainda foi o ano pioneiro da enologia. Só 5 ou 6 é que estão a trabalhar na área. Os outros empregaram por outras áreas e estão bem, obviamente, mas bem, se calhar foi um bocadinho o oposto de mim. Se calhar entraram a querer enologia, mas viram que a enologia era muito trabalho e que afinal era o que queriam. Muito bem. E das noites de Vila Real, das noites da universidade, o que é que tu recordas? Recordo boas noites, muitas não recordo. O que é bom sinal. Não, mas a cidade de Vila Real sempre foi uma cidade académica, e isso traz a parte quente da coisa, ou seja, somos todos muito conhecidos e todos muito unidos, e isso é a parte bonita. A semana académica aqui, a noite de Vila Real, sempre foi muito, muito chegada às pessoas, não é? E desses tempos, uma música. Vamos escolher uma música que te façam lembrar esses tempos. Há uma música que é dos Daft Punk, que é Get Lucky, que eu lembro perfeitamente, não toda a música durante a noite, mas alguma parte. Em parte. Olha, muito bem, então o nosso primeiro intervalo com o Daft Punk. Voltamos então já dentro de poucos minutos para a segunda parte deste nosso programa, hoje com o Fábio Maravilha. Estamos então de volta para esta segunda parte do programa, agora já com o copo preenchido, composto. E vamos então partir então para esta segunda parte, Fernando. Exatamente. Fábio, temos uma estreia agora aqui no programa. Acho que foi preciso chegar à terceira série para termos aqui um vinho do Dão. Fala-nos um bocadinho deste vinho e também para que as pessoas percebam em casa a diferença, como estamos na região do Douro, que se deve procurar entre um vinho do Dão e um vinho do Douro. Neste caso, um vinho branco, não é? Que estamos aqui a degustar. Bem, este vinho caracteriza bem o que é a região do Dão, também. Isto é um blend de castas. Como é uma zona diferente do Douro, a temperatura do Douro é sempre muito mais quente, temos temperaturas muito mais altas e o sol, obviamente, que influencia muito, que é a xistosa. Temos vinhos muito mais volumosos de boca. Aquilo que vamos encontrar no Dão é um bocadinho o oposto, ou seja, são vinhos mais elegantes, o solo é muito mais granítico, ou maioritariamente é granítico, e temos vinhos muito mais frutados, muito mais frescos, com uma acidez sempre um bocadinho mais alta, bem, e muito mais fáceis de beber. Comprovo. Estive a provar e comprovo, é bastante fresco, bastante agradável. Bem, relativamente ao Meio Costa é uma marca muito presente no Dão, provavelmente, acho que é a segunda marca mais vendida da região, Meio Costa. Bem, nós aqui temos Malvasia Fina, temos Rabigato, temos um bocadinho de Arinto, Fernão Pires, exatamente, temos aqui um blend de castas. Toda esta complexidade de castas e frescura, bem, eu acho que se nota perfeitamente no vinho, bem, e é isto que queremos, a elegância do vinho. E por falar em elegância do vinho, isto é um vinho moderno, um vinho de 2021, tu quando entraste no mercado de trabalho, certamente notaste os vinhos de forma diferente, ou seja, houve uma evolução e tem havido uma evolução constante ao longo destes anos. Como é que tu encontravas este meio em Costa, vamos supor que era o meio Costa, há 14 anos atrás? Como é que tu achas que era o vinho, não é? Como é que é o tipo de vinho nessa altura? Bem, também não passaram assim tantos anos, não é? 14 Sim, também. Não, mas em vinhos é um bocado. Não, mas de gosto pessoal e de procura pessoal, obviamente que o que eu noto é que existe uma disparidade e um aumento de qualidade nos vinhos. Certo. Isto de um modo geral.
Provavelmente, eu não me lembro de provar uma encosta há 14 anos atrás, mas se eu tivesse provado, diria que o vinho é feito muito direcionado ao consumidor, ou seja, são vinhos muito, muito agradáveis de se beber, são vinhos de vindima, mas muito direcionados àquilo do gosto do consumidor. Então teríamos que falar na mudança de gosto, na evolução do gosto também do consumidor, certo? Sim. Há 14 anos não se fazia vinho desta forma, ou seja, os vinhos eram feitos para outro tipo de consumidor, que não é o consumidor de hoje em dia. Não é? Bem, acho, nesses modos, eu acho que nós temos que pesar a enologia de duas maneiras diferentes, que é a parte romântica e a parte técnica. Não é? A romântica fica assim para trás. Eu acho que quando falamos em enologia, hoje em dia, falamos naquilo que é o produto final e naquilo que o consumidor quer beber. Claro, não é? no que é vendável. Não é? Exatamente. Os enólogos... se tivessem vinho para eles, é melhor do que haver. Eu não é? posso fazer vinho para mim, porque senão a maior parte não era vendido. Não é? Exato. Eu costumo dizer que eu também não faço vinho para mim, que eu não o compro. Exatamente. Não é? O gosto é muito pessoal, Claro. é uma chatice. E acho que tudo muda muito por aí. O conhecimento técnico aumentou muito, todo o processo de fabrico de cada um dos vinhos que iremos provar hoje, ou todos os vinhos que temos vindo provar mudaram, mas é muito, muito por esse sentido, é a procura de aquilo que o consumidor quer ou que aquilo gosta. Pois só um nichozinho pequenino é que fazemos aquilo que nós gostamos como enólogos e também há procura, obviamente. Claro que sim. E a nível de castas, as castas mantêm-se, não é? Sim. Normalmente as castas não variam muito, embora hoje em dia haja uma procura um bocadinho maior por castas diferentes. Mas também por castas diferentes, mas castas antigas, não é? Ou seja, já passou um bocadinho se calhar a moda das castas internacionais, também por a dificuldade que é fazer um vinho Exatamente. certificado com essas castas, e procura-se, no caso dos tintos, nós estamos muito a tinta francisca, a tinta gorda, a tinta brasileira, está a haver agora uma procura maior. Como é que tu justificas isso? É pela necessidade única e exclusiva de apresentar um produto diferente? Ou é para valorizar um produto? Ou o que é que tu achas? O porquê de recorrer a esse tipo de técnica? Eu acho que há dois motivos. Os dois motivos é para não perdermos aquilo que nos é... que é nosso, na realidade, que é do país, que é a variedade. Nós temos uma panóplia de castas, bem, se não me engano, são mais que 200 à vontade. São muitas, sim. É uma coleção pelográfica do mundo. Exatamente. Bem, eu acho que nós não devemos perder isso. Acho que é por isso que as empresas também apostam, e muito mais, e também pela diferenciação. Eu acho que as empresas estão a apostar em castas diferentes, em vinhos diferentes, em público diferente e, obviamente, também marcados, não é? E nós sabemos que cada casta dá sensações diferentes, e procurar aquilo que é um clássico, ou pelo menos aquilo que é antigo, é sempre bom, não é? É sempre bom. E nos vinhos tintos, estamos a falar dos brancos, a seguir iremos provar também um tinto, mas tu achas que a evolução foi na mesma positiva e evidente como nos brancos, ou foi uma coisa mais soft, menos agressiva a nível de marketing, a nível de imagem, a nível de qualidade? Eu acho que na realidade nós somos um país muito tradicional e sempre fomos um país fortes nos tintos. Essa é a minha visão. Eu acho que o branco são vinhos, acabam por ser vinhos do novo mundo. O processo do branco é um bocadinho mais delicado, mudou muito. O falarmos de oxidações dos vinhos, ou oxidarmos tudo o que seja prensas, bem, todos esses processos acaba por ser uma modernização do processo, e olhamos muito mais para o branco como um produto mais sensível. Nos tintos, falando do Douro, nós somos muito tradicionais. A pisapé, o blend de castas, o que é field blend. Bem, tudo aí acho que não mudou tanto nesse contexto. Só que também existe uma aposta em castas antigas do Douro, mas também queremos mostrar aquilo que se fazia antigamente. Acaba por ser um bocadinho o processo tradicional do que é a região, não é? Então, desde a facção que opta ou não opta, não, dá o aval à escolha de castas internacionais ou não? Ou seja, achas que há necessidade de marcar alguns territórios, alguns países, com a introdução de castas que eles sabem falar e conhecem e já conhecem há muito tempo, ou não? Porque há aquela questão que nós temos aqui várias vezes, que é, por exemplo, um Sauvignon Blanc, no Portugal não vende, mas se formos tentar vender vinho para o Novo Mundo ou para a França, temos que ter alguma casta que eles reconheçam para poder vender. Sim. Ou seja, não de forma a desvirtuar o vinho, ok? Mas de forma a poder entrar em alguns mercados. Ou achas que isso não é necessário e apenas a qualidade vai lá? Não, eu acho que existe essa necessidade. Eu acho que existe a necessidade do vinho português
criar diferenciação, não pelas castas, porque as castas acabam por ser universais. Há países que plantam as nossas castas lá fora e Sim. estão a ser bem-sucedidos, não é? Por isso, nós plantarmos as castas deles, obrigado pela ajuda, não é? Mas se nos facilita entrar nos mercados e eles perceberem aquilo que nós conseguimos fazer de bom, eu acho que sim, eu acho que se deve apostar por aí. Mas temos a dificuldade das entidades certificadoras que nos colocam grandes entraves. Isso é sempre uma chatice. É sempre assim. Olha, agora vamos fazer o nosso segundo intervalo, para depois irmos provar mais vinhos e continuamos por aqui a falar. Mas se tivéssemos que fazer um documentário ou um filme sobre a evolução dos vinhos, nós íamos ter que escolher uma música para o filme. Qual é que seria essa música? A música que eu escolhi foi do Nicolás de Germe, Morrer. Muito bem, aqui eu... Muito bem, então vamos fazer aqui mais um pequeno intervalo e voltamos já a seguir para dar continuidade a esta conversa com o nosso convidado de hoje. Continuamos então aqui em estúdio com o nosso convidado desta semana. Estamos já em 2023, começámos este programa em 2022. No verão de 2022. Esta série está emperrada. Está um bocadinho. Começámos no verão de 2022 e agora estamos aqui de camisolinhas. Mas vamos acabar em 2023. E pronto, em 2023 vamos terminar esta nossa série. Mas pronto, tem que ser nada melhor do que um espumante para terminar o ano. Estamos também no último dia do ano, embora este programa não vá para o ar no último dia do ano. Vai ser lá para o fim de janeiro. E pronto, olha, vou aproveitar a dica. E vamos falar então também do vinho que estamos a provar agora. Fábio, fala-nos neste momento o que é que nós estamos a provar. Estamos a provar a fita azul, estamos a provar o Brut Nature, que é uma nova gama que a empresa decidiu lançar. Bem, como sabem, a fita azul já tem uns anos largos, a notoriedade da marca já vem de 1934. Bem, eu acho que está presente na mesa de muitos portugueses e do mundo fora, obviamente. Era o vinho na minha infância. E já vai há muito tempo, era o vinho de Natal. Exatamente. Acho que não havia nenhuma família que não tivesse fita azul. Fita azul na mesa. Mais tarde, se calhar, outras marcas sobrepuseram-se, mas o fita azul é o original, não é? Sim. Eu acho que, sim, pelo menos o Luís também é mais ou menos, também, é mais velho que eu um bocadinho, mas também toda a gente tinha o fita azul. Fala-nos então um bocadinho desse fita azul. Bem, este vinho foi produzido com esta intenção de ser Brut Nature. Bem, para dar um contexto de como é que é feito um espumante para os nossos ouvintes que não sabem. Bem, na realidade nós fazemos uma base, que é praticamente como se faz um vinho branco, normal. Só temos que ter alguns parâmetros em atenção. Temos que ter basicamente uma acidez, um pH mais baixo, ter cuidado com o sulfuroso, obviamente. O grau alcoólico. E porquê? Porque o sulfuroso influencia na segunda fermentação, o grau alcoólico nós vamos ganhá-lo também numa segunda fermentação. Isto é método tradicional, existem 2 métodos de fazer champanhe, ou espumante, peço imensa desculpa. Este é o método champanhês, que é o método tradicional. Método clássico também. Método clássico, exatamente. O método Charmat, nós, diferente deste, nós fazemos a segunda espumantização ou segunda fermentação em tanque, aqui fazemos na garrafa. Não é? Nós colocamos ou leveduras encapsuladas ou temos reator de leveduras e usamos o licor de expedição. Bem, que isso obviamente nos vai dar mais álcool e vai nos dar a tipologia de vinho que nós queremos no futuro, ou doçura também. Neste caso estamos a provar um vinho praticamente seco também. Bem, mas temos, dentro da fita azul, temos variadíssimas gramagens. Fala-nos um bocadinho, o mercado prefere, há bocado falávamos um bocadinho off também, é o doce, não é? Sim, se calhar é bom, para aqueles menos atentos, é sempre importante explicar isto, não é? Do doce, o meio doce, o bruto. Eu acho que existe uma dificuldade, e isso das doçuras é importante, porque eu acho que o food pairing não é bem feito. Ou seja, as pessoas bebem espumantes, bebem com bolo. Isso, antigamente o espumante era usado só para o brinde, não é? Para a festividade, o estourar a rolha. Bem, genuinamente para mim deve ser o vinho que melhor acompanha com diversos alimentos e diversas comidas, não é? O meio doce e o doce é muito mais comprado e muito mais apetecível pelas pessoas, muito por causa disso. Porque quando é acompanhado com doçuras e é muito mais apetitoso, eles preferem coisas docinhas na boca, não é? Este aqui, como é seco, uma acidez altíssima, obviamente que também a bolha ajuda um bocadinho, na realidade a mousse ajuda a atenuar a acidez do vinho, mas mesmo assim é um vinho muito ácido, não é? Por isso o gosto das pessoas não é tão para esse tipo de vinhos. O açúcar
faz com que seja muito mais fácil de se beber. Mas se fizéssemos, ou se fizermos um almoço ou um jantar com este tipo de vinho, a acompanhar o tipo de pratos, sei lá, peixe, eventualmente... Já não queremos o doce. Já não queremos o doce, não é? Fica muito melhor um destes. Ou não deveríamos querer, não é? Exatamente. E para quem não está a ouvir e que não percebe também muito dos espumantes, nem sequer de teores de açúcar, quando se fala em meio seco ou seco, não quer dizer que não tenha açúcar, antes pelo contrário, ainda tem um teor de açúcar relativamente elevado. Nós estamos a falar de 30 gramas de açúcar para cima. Ou seja, em cada garrafa temos 3 pacotes daqueles de cafezinho. E o doce, não estou em erro, andará nos 55, 65, 60. Por aí, sim, não é? Sim. Pronto, infelizmente o que se consome mais é o doce do ponto de vista técnico. Pode ir até aos 90, vamos imaginar a uma quantidade. astigância, não é? Exatamente. Eu não faço ideia quanto é que terá uma astigância, mas... Deve passar os 90. Isto é bom para quem está à dieta, tem que ver bruto. Tem que ver um bocadinho bruto. E o Fita Azul, neste momento, se tiveres ideia, não sei porque esta parte é mais a parte comercial, estaremos a falar de quantas garrafas mais ou menos por ano? Ou então, se souberes ainda mais ao pormenor, no Natal, quantas garrafas saem da Fita Azul? Não, como eu sou mais na área de produção, eu posso dizer quanto é que nós fazemos entre 1,5 milhão a 2 milhões de garrafas por ano. Mas por variedade ou no total? Na totalidade, exatamente. Mas obviamente que isto tem um crescente e está a vir a crescer novamente, e todos os indicadores mostram. Sim, porque o espumante deixou de ser muito já aquela bebida das festas de aniversário, da Páscoa, do Natal, da passagem de ano, para ser uma bebida cada vez mais diária, não é? Sim, acaba por estar presente nas refeições do dia a dia. Não é? E não é só na bairrada, não é só para o leitão. Não. Hoje em dia qualquer espumante que seja bem feito acompanha certamente um bom prato, não é? Sim, exatamente. Um bom food pairing. Estávamos aqui a falar, para quem não sabe, o food pairing é fazer a paridade, não é paridade, não será a palavra certa. Fazer a conjugação de vinhos com comida. Um espumante com sushi é se calhar das 10 melhores coisas que neste momento se pode. Há duas maneiras de fazermos food pairing, que é por contraste e por igualdade. Bem, eu acho que o sushi fica bem com isto, é que acompanha, não é? Mas também podemos fazer algo muito mais salgado com esta acidez, também fica excelente. Bem, e há gente que faz o doce com o espumante. Bem, para mim, na minha maneira de ver, não é tão agradável, mas... E sobretudo a companhia. E a companhia. A companhia também faz muita diferença. E uma coisa que eu tento influenciar também aquelas pessoas que me rodeiam e que saem comigo à noite, é preferível mandar vir uma garrafa de espumante do que se meter noutro tipo de bebida. Claro. Por mais caro que seja o espumante, dá sempre outra qualidade e dá outro conforto e outra elegância a quem está a bebê-lo. É uma bebida da moda que é para se beber. E tu certamente traz essa opinião. Falando agora um bocadinho de regiões e da região do Douro onde nós estamos imbuídos, como é que tu vias o Douro, ou como é que tu vês o Douro hoje em dia e como é que tu vês o Douro no futuro? O que é que achas que vai mudar mais no Douro nos próximos 15 anos? Bem, nós no Douro estamos divididos por 3 sub-regiões e com o tempo, eu acredito, mais como técnico, nem estou a falar numa parte romântica, porque o turismo encarrega-se disso, uma das regiões acaba por acabar por desaparecer com o tempo. Bem, estou a falar da região do Douro Superior, é uma região difícil de se trabalhar e cada vez mais com a seca e com as condições climatéricas alterarem as castas isso. Que saem de castas antigas suscetíveis a determinadas doenças. Exatamente, é uma chatice trabalhar uma região dessas. No ponto de vista mais romântico, eu acho que o Douro tem muito a oferecer. Bem, e nós estamos a presenciar esse crescimento, tanto no turismo como na notoriedade da região, e cada uma das sub-regiões, obviamente, não é? Cada uma delas pode dar coisas diferentes a quem nos visita e a quem prova os vinhos. E é isso, eu acho que a essência do Douro é isso, é o deslumbre visual, que eu sou visual, eu acho que isto é giríssimo. E aquilo dizer que é muito bonito, mas é para quem não trabalha cá. Quem tem que percorrer estas estradas todos os dias, tem que cantar ali na luta. Acaba por ser cansativo. Mas quem nos visita, isto é deslumbrante. O facto, o Douro tem uma paisagem inigualável. Não é? Exatamente. E depois, cada vez que nos visitam, essas pessoas que vêm de fora veem isto de uma forma diferente, porque é totalmente diferente. Claro, é como nós quando vamos para fora e vir no outono, não é? Totalmente diferente. Totalmente. Agora, e vou fazer outra pergunta, porque esta surgiu-nos hoje ao almoço, e estávamos a falar também do Douro e do turismo. O agricultor de idade está a desaparecer. Está a haver uma aposta muito grande no turismo.
será que o Douro vai sobreviver sem vinhas? Ou seja, não será apostado mais no turismo e no enoturismo e a deixar as vinhas para trás? Porque se o Douro daqui a 15 anos não tiver vinha, também não vai ter turismo. Bem, isso é uma pergunta que obviamente que eu vou-te responder, não é? Mas Vais dar a tua opinião. vou dar a não é opinião, claro. obviamente. Bem, eu acho que o Douro não vive sem vinhas. Isso é um facto. Isso é um facto. Eu acho que tem que haver ajuda aos viticultores e aos produtores da região. Acho que o turismo deve existir, mas acho que a área produtiva deve estar na mesma balança para os investidores, para aqueles que nos governam e para aqueles que nos ajudam. Bem, o Douro é uma região difícil, como todos sabemos. Claro, tem um custo de produção altíssimo e Custo cada de vez produção mais. altíssimo. Cada vez Os produtores estão-se a sentir esganados. Óbvio. Obviamente também cabe às empresas e cabe a cada um dos viticultores e produtores fazermos por isso. Eu sei sempre que é difícil nós trabalharmos uma região destas e sendo as uvas tão baratas pelo aquilo que se trabalha. Eu se calhar nem devia estar a dizer isto, mas pronto. Não, mas é verdade. Nós temos que defender facto, também a mas nossa matéria-prima. É um facto. À qualidade que nós temos, eu acho que deve haver uma maior valorização. Mas tudo aí tem que começar com a notoriedade que nós temos que ganhar lá fora, que foi a primeira pergunta que falámos no início do programa. Exatamente. Que é, como é que nós chegamos lá fora e mostramos aquilo que temos? Porque nós realmente temos a qualidade, mas nós não vendemos só qualidade. Nós estamos a vender preço-qualidade. Nós, quando começarmos a vender qualidade, temos que vender produtos realmente com o preço que eles valem, porque a mão de obra é cara, uma região como o Douro é difícil de se trabalhar, a produção por hectare são 3 toneladas vamos a outras regiões que produzem 20 toneladas por hectare, E existe vender uma mais diferença caro. muito grande, e vendem muito mais, Mais caro, caro. não é? Bem, acho que é muito por aí, acho que tem que haver apoios, senão na realidade vamos ter um problema no futuro. Porque eu acho vir cá um turista que dá 200 euros por noite num turismo rural e custa-lhe a dar 25 euros por uma garrafa de vinho. Ou seja, eu acho que o turismo é bom, é muito bom para a região, é muito bom para toda a gente, o enoturismo também, só que eu acho que estamos a deixar para trás o que fez o Douro. É isso. Não é? É a vinha. Hoje em dia, quem tem que arranjar mão de obra para trabalhar na vinha já é um castigo, Sim, sim, e mão sim, de obra sim. qualificada ainda muito mais. Sim, sim, sim. E eu acho que há um risco muito grande de queremos só turismo, mas o turismo, se não houver vinhas, não há turismo. Eu concordo plenamente Não. e eu acho que tem que haver incentivos de várias partes a se investir na área, a se investir em pessoas, a se investir em conhecimento, senão isto vai desaparecer. Vai desaparecer. Vocês não acham que há vinhos muito baratos a ser vendidos? Não, há vinhos que estão dados. É a Nem realidade, baratos é a são, realidade. são dados. Um É dia trocar dinheiro por trabalho. É uma É realidade. trocar Só vinho para por ter uma trabalho. ideia, eu comprei uma garrafa por 20 euros, no passado uns dias encontrei por 7 euros. Isso é outra discrepância que o Fábio também deve concordar, que nós muitas vezes vamos a restaurantes e nós somos ambos enólogos para o próprio e consumidor. importa não é? com porta o mesmo vinho no restaurante tem preços completamente Sim, díspares, sim, que é uma sim. coisa que já falamos aqui também e que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, não é? Nós, se quisermos, e falando em marcas, a Unicer não permite que eu tenha um restaurante e venda um fino a 5 euros e vai ao lado ao restaurante do Fábio e ele vende o mesmo fino a 10 euros. Exatamente. Na semana a seguir a Unicer já não lhe põe lá a cerveja. Exatamente. E nós nos vinhos temos esse problema. Se eu não vender a 5, vai dar alguém que vende a 2. Pois não, enquanto consumidor mesmo, fica descredibilizado um pouco. Dizem, para que é que eu vou comprar? Para a próxima eu não compro. Espero que venha. Espero que venha para baixo o preço. Quer dizer, não é? Há outros produtos que acontece isto. Igual. Há produtos que eu compro no dia a dia que espero sempre que eles estejam o valor baixo, porque já sei que vai haver baixar. um dia que vai baixar. Mas isto não credibiliza muito a. Não, eu acho que na realidade, voltando um bocadinho à viticultura, eu acho que tem que existir uma relação entre viticultores e entre empresas que definam que aquilo que a parte qualitativa tem a dar seja definida por um valor base. Não é? Porque Se houvesse um valor por litro base em todo o Exatamente. Douro, Sim. se ninguém Porque conseguisse é vender como um aquilo- reserva a 1,5€ para o supermercado, Claro. é como o quilo uva. Bem, eu tenho um produtor aqui que recebe X e o outro produtor aqui recebe X, são exatamente as mesmas uvas, mas tem que haver uma interajuda entre eles, não é? Bem, nós a partir daqui não negociamos para baixo. E nas empresas é um bocadinho assim. É um bocadinho assim também. pronto, infelizmente não está a Obviamente acontecer. que bem, o comércio e a área comercial nesse Porque hoje em aspecto é um dia, bocadinho se mais... formos a ver bem, quem é que vem do vinho? São os grandes superfícies. Sim, sim, Sim. A restauração resigna-se a 2 ou 3 marcas exatamente. para vender em quantidade, não é? E nós falamos aqui numa zona em que há uma marca que domina o mercado. Pronto. E o resto é paisagem. E as grandes superfícies estão a criar também aquela cultura do criar marcas para descontos.
Também é um bocadinho isso. E arruína muito o vinho. E eu acho que é a aposta errada, mas isso é a minha opinião e eu não estou aqui para dar a minha opinião, estou aqui para entrevistar o Fábio e vamos continuar com a nossa entrevista e a regressar aos vinhos e vamos falar então, o Fita Azul foi um vinho que também marcou a minha infância, não devia dizer isto, mas quando era miúdo as passagens de ano havia sempre um cálicezinho do meu avô de Fita Azul, desde os 7 ou 8 anos, não é? Portanto, acho que uma das primeiras minhas folias alcoólicas terá sido com Fita Azul, portanto foi um vinho que me marcou. Fábio, e um vinho que te tenha marcado? Diz-me um vinho que tu tenhas provado e que tenhas dito, pá, um dia é isto que eu quero fazer. Ou este é um vinho que ainda hoje... Geral. Sim, de um modo geral. Bem, o vinho que me marcou, na realidade, não foi um espumante, foi um champanhe. Posso dizer qual é, que foi um Volvo Clicquot de 1989. E marcou-me porquê? Porque, obviamente, também já estava na área, já tinha um bocadinho mais de conhecimento daquilo que estava a fazer e daquilo que estava a beber. Como é que eu consigo beber um vinho com quantidade de espumante? Porque quando olhamos para espumantes ou olhamos para vinhos brancos, eu sou muito adepto de vinhos velhos brancos, está bem? Pronto. Que é um mercado em crescente. Exatamente. Mas isso é outra. Eu quando estava a provar o Volvo Clicquot de 89, que era um vintage, a crocância e a presença de frescura no vinho era intensa, já não tinha bolha, já tinha desaparecido a perlesse toda, mas a base estava deliciosa. E isso foi um vinho que me marcou. Bem, eu quando estou numa empresa que produz espumantes, bem, o que é que eu quero criar? Eu quero criar um vinho, quando perca a perlesse dela, tenha aquela notoriedade toda que eu provei há uns anos atrás. Bem, e é isso que o vinho marcou-me e nunca me mais vou esquecer. Muito bem. E uma música também tenha marcado? Uma música que me marcou é o Postal dos Correios. Foi uma música que cresceu comigo, pronto, e é essa música que eu... Então vamos ficar com o Postal dos Correios. Nada é melhor que nesta altura das festas dar aqui Postais dos Correios. Muito bem. E os Rio Grande. E o Rio Grande. Okay. Até já. Querida mãe, querido pai, então que tal? Vamos então partir para esta parte, no fundo, mais final do programa. Depois, para o fim, só temos a parte da troca de galhardetes. De garrafas. Mas, para já, vamos agora provar um Porto, não é? Exatamente, estamos aqui com o LVV. Fala-nos um pouco deste LVV, também para os nossos ouvintes em casa poderem apreciar este vinho. Bem, este LBB, as uvas são mais da zona da pesqueira. Fizemos muito mais concentrado perto da nossa quinta, que é a Quinta da Soalheira. Bem, como sabem, o LBB depois esteve a estagiar entre 4 anos. Pronto, e ele foi engarrafado há pouco tempo. Além de ser característico no vinho, também é obrigação. É obrigação legal. É obrigação legal. Bem, ele foi engarrafado este ano, ainda se nota um vinho bastante vivo, não é? Mas pronto, acho que está aqui um bom exemplar daquilo que podemos retirar nesta gama. Já agora, falando só um bocadinho de vinhos do Porto, o que é que distingue um LVV, para quem nos ouve em casa e não está dentro do assunto, o que é que distingue um LVV, um leite bottle vintage, de um vintage? Bem, além dessa parte legal, não é? Mas também pode explicar também um bocadinho essa parte legal para as pessoas saberem a diferença. Nós, dentro da família Ruby, temos o Vintage e o LBB. O Vintage tem uma obrigação de engarrafamento entre o segundo e o terceiro ano e o LBB entre o quarto e o sexto. Bem, o que os distingue, obviamente, toda a parte analítica, também há alguns parâmetros que pode diferenciar. Podem variar, claro. Intensidade de cor, todos estes compostos fenólicos, antocianinas, bem... Mas o que os distingue, normalmente quando temos um vintage, é a gama mais alta que temos no vinho do Porto. Pode-o definir. Há muita gente que diz, quando não chega a vintage, vai para o LBB. Bem, eu acho que temos dois vinhos completamente diferentes, está bem? Dois vinhos que entram num mundo diferente e querem atingir perfis diferentes. Eu acredito que o vintage tem uma capacidade de envelhecimento e, obviamente por causa da estrutura, de ter mais longevidade. O LBB é muito mais feito para se beber muito mais cedo, não é? Por isso este tempo de estágio também que tem em balseiro também o ajuda, não é? O vintage é muito mais agressivo. Amacia um bocado mais. Amacia muito mais o vinho, não é? Pronto, é um bocadinho por aí a diferença entre eles os dois. Vintage, estamos a falar top level. Claro. Mas, do ponto de vista do consumidor, eu prefiro o LBB com vinho. Era isso que eu ia dizer. Acho que são dois vinhos que... São perfis diferentes. Perfis diferentes e para destinos clientes diferentes. Exatamente. Claro. Vamos falar agora um bocadinho daquilo que é ser enólogo. Fábio,
Como é que tu vês o enólogo hoje em dia? Ou como é que tu achas que as pessoas te veem hoje em dia? A sociedade te vê como enólogo? Isso é uma pergunta... É uma pergunta usual aqui no programa. Ok. O que é um enólogo hoje em dia? Para o mundo, acho que é um mundo de charme, acho que é um mundo de flores. É uma profissão da moda também. É uma profissão também, da moda, claro, de glamour. Como é que eu vejo a enologia? A enologia vejo de estudo intensivo, vejo aquilo que falei no início do programa de 2 mundos e 2 pesos, que é a área técnica e a paixão. Eu sou apaixonado pelo mundo dos vinhos, foi o tal ganho com o tempo, obviamente quando nasci com isto, mas ganhei esta paixão, mas tem a outra parte técnica. O mundo só nos vê na parte de glamour e na parte romântica da profissão, não é? Mas isto certamente que os teus colegas te dizem, os teus amigos que estão fora do mundo dos vinhos, passas o dia a provar vinho. Passas o dia com os copos. Normalmente é um bocadinho por aí. E na realidade isso nem existe uma percentagem da nossa função nisso. Não é? Se calhar fazemos provas uma vez por semana, exatamente. se eventualmente acontecer. Não é? Nós provamos quando vamos jantar com os amigos. Mas já não é bem a parte profissional. Exatamente, é uma parte de lazer. Bem, o enólogo é isso, é estudo intensivo, é um caráter de conhecimento, para a palavra da enologia o próprio diz, não é? Que é todo o vinho, mesmo isso. Muito bem, e tu tens assim algum enólogo de referência, alguém que te tenha marcado enquanto enólogo e que queiras seguir uns passos parecidos com essa pessoa? Sim, todas as pessoas que eu acompanhei no meu processo de evolução me foram muito úteis, não da forma pejorativa, mas foram úteis no meu crescimento profissional. Obviamente que existem pessoas como o José Manuel Sousa Soares, como o José Luís Moreira, como o Manel Soares, todas essas pessoas e todos os meus colegas como enólogos dentro das próprias empresas me fizeram alavancar. Que eu diria que gostaria de ser como alguém. Eu acho que não, eu acho que nós temos que construir o nosso próprio caminho, eu acho que nós temos que ambicionar. Eu sou uma pessoa ambiciosa, obviamente, ambiciono um patamar, ambiciono uma vida no mundo da enologia. Claro. Obviamente que há pessoas assim, o José Manuel Sousa Soares é uma pessoa dessas, não é? A notoriedade que ele ganhou na área, obviamente que é reconhecível. Reconhecível, claro que sim. E regressando aos tempos da OTAD, que também é a casa-mãe e que convém referir com mais frequência, tu o que é que mudarias no curso de enologia? O que é que achas que faz falta, para além da adega que supostamente irá finalmente avançar, não é? Pelo menos já está, o professor Emílio já anunciou essa novidade, não é? Já há fundos comunitários. Já há fundos, sim. Estamos aqui, Luís, que está mais dentro disso. Desta vez parece que vai ser mesmo a realidade. Mas sou como São Tomé, é ver para criar, não é? Já dizia o ditado, já se fala na adega há tanto tempo. Mas o que é que tu mudarias, o que é que tu achas que era necessário para preparar melhor um futuro enólogo? Eu acho que era mostrar-lhes a realidade. Eu acho que todo o processo de vindimas que nós fazemos ao longo dos anos, que é opcional, eu acho que devia de haver... Passar por ser obrigatório. Porque há muita gente que... Mesmo isto que falamos agora da parte romântica, há muitos estudantes que pensam que isto é romantismo. Claro. E depois perdem-se a meio do curso ou abandonam o curso porque na realidade não sabem aquilo que é enologia pura e dura. E eu acho que é muito por aí, mencionar e mostrar aquilo que é o mercado de trabalho na realidade. E enquanto à inclusão de novas valências, ou seja, vamos falar aqui, e já falamos há um bocadinho do marketing, hoje em dia o enólogo é um faz-tudo, não é? Acaba por ser um faz-tudo e tem que saber um bocadinho de línguas, de tudo e de marketing. Tirando o marketing que achamos que é necessário, o que é que tu achas uma mais-valência que seja cada vez mais obrigatória para o enólogo, que não esteja a ser dada neste momento? Aquilo que tu disseste é importante, falar línguas. Nós acabamos por ser os próprios vendedores de cada um dos vinhos que fazemos, não é? Nós temos imenso do país e vamos lá fora. Ou melhor dizendo, nós tínhamos que abranger tudo que está inserido no mundo dos vinhos, desde a produção até à venda dele. Ou seja, nós temos que perceber um bocadinho de tudo. A área de gestão é muito importante, que eu acho que foi dada, pelo menos na minha altura, de uma forma muito mais leviana. Sim, muito superficial. Exatamente. Eu acho que ela tem que ser dada de uma forma mais intensiva, porque chegas a um ponto, o que é um enólogo? Se é um faz-tudo, é um gestor. Se é um gestor, tanto seja do próprio tempo como o tempo dos outros. Claro. Bem, eu acho que falta um bocadinho isso. Acho que tem muito a ver com a gestão pessoal, gestão de terceiros. E esse tipo de conhecimento nunca é demais. Não é? Claro que sim.
E se um filho teu chegasse ao pé de ti e dissesse: "Oh pai, quero ir para a enologia"? Qual é que seria a reação lá em casa? Seria agradável. Ter alguém com quem falar de vinhos é sempre agradável. Achas que será uma profissão de futuro? Eu acho. Genuinamente eu acho. Mesmo depois de passar de moda, será sempre uma profissão que será necessária? Eu acho porque eu acredito, mesmo, se fizermos aquilo que gostamos e Seja em que área for, não é? Claro. Seja na área que for, e se mostrarmos empenho naquilo que fazemos, eu acho que temos sucesso. E se o meu filho me perguntasse, quero ser enólogo, vai com enólogo, mas realmente tens de estudar. Eu tenho 2 e não dizia nenhum para ir. Porque eu acho que realmente não é uma vida fácil, mas pronto. Não é. Mas para tu também, tu em casa é só enologia. Mas não é? o problema Logo, também passa por aí, não é? se calhar Portanto, demais, agora não é? variar um bocadinho também não era Também mal. não fazia mal. Também não fazia mal nenhum. Mas mandava-lo para a parte da vinha? Mandavas para Não, a engenharia agrónoma? Não. Se calhar, não, se calhar nos vinhos sim, pensando assim, se calhar nos vinhos sim, mas se calhar na vertente, lá está, na vertente comercial, na vertente das línguas, na vertente dos recursos humanos, da parte da distribuição, sim. Agora na parte da produção, que acho que é a mais ingrata, não é? Sim, um bocadinho, acaba por ser um bocadinho. E eu acho que acaba por ser também injusta, ingrata e pouco valorizada. Porque por ser uma pressão da moda não quer dizer que seja justa, não quer dizer que... Isso é o que os outros veem. Só Claro veem a que parte sim. romântica de nós e não veem Claro o que trabalho sim. por trás. E agora, vamos, e para terminar as nossas escolhas musicais, se tivesses que ir para uma ilha paradisíaca e se tivesses que levar um vinho, qual seria o vinho que irias levar? E para acompanhar esse vinho, claro, uma música. Bem, na realidade eu levava o Fita Azul, o Bruto Natur. Claro que sim, seria uma boa escolha, certamente. E a música que levava era It's a Man's World. Então vamos ficar com It's a Man's World, aqui na Universidade FM. Até já. Estamos então a chegar ao final do nosso programa desta semana com o Fábio Maravilha. Vamos então terminar, como normalmente terminamos estes nossos programas, com o vinho que nos foi deixado pelo anterior convidado, que foi o Ricardo Magalhães, e que nos deixou um vinho, que ouvi dizer que foi muito bem feito, pelo nosso Fernando Guerra. Portanto, Fábio, aqui está então o vinho que fica Muito obrigado. do convidado anterior. E agora pedia-te então que nos dissesses que vinho é que fica para o próximo convidado, que nós também nunca sabemos muito bem quem é, logo se vê. Para a próxima semana cá teremos um convidado, logo veremos quem será. À partida será a nossa primeira convidada feminina da série, desta temporada. Desta temporada, sim. Eu optei por trazer um vinho dos que íamos provar aqui, optei por trazer um LVB, um 2018. Bem, eu espero que seja do agrado do próximo convidado. Claro que sim. Olha, muito elegante, muito bom este vinho que tivemos aqui a provar, portanto será este o que vai ficar para Exatamente. o nosso convidado ou convidada. Convidado Em princípio a seguir. será uma convidada, não é? Vamos ver. E então um bom ano de 2023 para todos os nossos ouvintes. Cá Exatamente. voltaremos para mais uma emissão. A seguir. Fábio, resta-nos agradecer a tua presença aqui. Obrigado. Esperemos que tenham gostado. O Fábio e também os nossos ouvintes. Resta-nos despedir e até à próxima. Obrigado. Muito Fábio. obrigado. Obrigado.